Olá, eu sou Lilian Vinci do Atelier e hoje eu vou compartilhar como eu fiz essa bolsinha necessária em ponto russo. O ponto russo é uma técnica de bordado que geralmente se aplica a peças de enxoval. Eu resolvi, nessa minha primeira tentativa de usar essa técnica, produzir uma peça totalmente diferente em ponto russo. Eu fiz ela aplicando o ponto russo dos dois lados em toda a peça. Então eu fiz o bordado e depois eu apliquei esse efeito pelúcia para deixar ela um pouquinho mais macia. Eu fiz também ela bem forradinha. Então eu compartilho tudo isso no vídeo, como eu cheguei a esse resultado. Então se você gostou, deixa o seu like, se é novo por aqui, já se inscreve no canal. Agora deixa eu te mostrar como eu fiz essa bolsinha, vem comigo pro passo a passo. Bom, eu vou começar organizando o risco do trabalho. O que vai determinar o tamanho da minha peça vai ser o zíper. Então, eu escolhi esse zíper aqui, que tem 20 centímetros. Eu defini que nesse meu primeiro trabalho, eu quero fazer uma flor no centro e o fundo trabalhado. Eu escolhi essa rosa aqui, que vem, né, numa revistinha. Então, eu peguei essa revista aqui, que eu achei na lojinha de armarinho. Ela aparentemente é uma revista antiga. Ó, ponto russo, número 1, ano 1. E assim, como eu ainda não sei fazer risco, não sei fazer desenho, eu vou copiar esse aqui mesmo, que eu gostei e acho que vai ficar, ó, pro tamanho da minha peça, vai ficar num tamanho bom. Então, eu vou fazer essa flor aqui, porém, eu não vou fazer todas essas pétalas. Vou fazer uma quantidade menor, acredito que talvez essas 3 aqui. Mas aí, então, eu vou começar fazendo esse risco. Eu tô usando aqui o algodão cru, que foi o que eu assisti em outros vídeos de ponto russo, e eu vi que o pessoal usava esse tecido aqui. Eu fiz um teste e deu certo, então eu vou usar esse tecido. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui, vou posicionar ele aqui no meu risquinho, ó. Só que eu vou colocar com uma sobrinha em cima, né? E dos lados, porque eu quero que ele fique, que a rosa fique centralizada no meu trabalho. Então, eu vou vir com uma caneta mesmo. Ai, Lilian, mas ponto russo não se faz o risco com caneta. Bom, o pessoal usa aquele carvão e tal. Só que no meu caso, o meu avesso não vai aparecer, porque vai ter forro na peça. Então, não importa que o risco fique aparecendo. Eu vou, então, contornando aqui, passando por cima. Ó, não aparece muito bem, mas também não precisa ficar perfeito, porque ninguém sabe como é que é o risco. Então, se a rosinha aparecer, tá bom. Feito aqui o risco da flor, mais ou menos assim, de como era na revista, não ficou igual, mas só pra ter uma base. Então, aqui eu marquei mais ou menos, ó, 20 centímetros, que é o tamanho do zíper. E aqui, de altura, eu marquei 17 centímetros. Então, eu vou fazer a delimitação aqui da minha pecinha. Eu vou fazer marcação, então, aqui, ó, de 2 em 2 centímetros.
Bom, agora que eu já fiz o risco aqui de um lado, que eu já defini o verso da bolsinha, é a mesma coisa, né? Então, para eu conseguir fazer a costura certinho, mais fácil da bolsinha, eu vou fazer 2 lados iguais. Então, para ficar igualzinho, eu vou dobrar aqui, ó, por cima o tecido, vou deixar ele bem retinho aqui, né? E aí eu vou só passar por cima, não importa que um fica de um lado, outro do outro, porque são bordados independentes, né? Então não tem problema. Agora é só passar por cima que vai ficar igualzinho. Bom, então aqui, ó, ficou um risco de um lado, o outro risco do outro lado. E aí eu já coloquei o meu tecido no bastidor. Ele tem que ficar, ó, bem esticadinho, fazendo barulhinho. A minha agulha, né, a agulha que eu vou usar, ó, ela é bem fininha, ó, tá vendo? Então, eu não sei qual é o número dela, é uma agulhinha assim, ó, não vem marca, não vem nome dela nela nada, mas eu fiz teste com ela e deu certo. Então, eu vou colocar o fio na agulha, eu já defini as cores que eu vou trabalhar, então, como eu não tenho experiência com o ponto russo, eu escolhi trabalhar com esse fiozinho que é o fio para ponto russo, ó, já diz ali, Supremo ponto russo, então eu escolhi para as folhas esses 2 tons, para as flores, para a flor, né? Esses 2 tons aqui, esse aqui para fazer a sombrinha dela, esse aqui para ser o miolo, e o fundo eu vou intercalar aqui esses 2 tons aqui. Então, eu vou começar com o tom mais escuro, porque o meu zíper é dessa cor, então, esse primeiro espaço meu aqui vai ser nesse tom. Eu vou colocar esse puxadorzinho de fio da ponta por trás, vou puxar aqui. E agora, aqui na minha agulha, nesse buraquinho aqui, eu vou inserir de fora para a parte de dentro. Vou passar o meu fiozinho aqui por dentro, né, para puxar. Coloquei aqui o meu fio na agulha e aí eu tirei o extensorzinho, ó, que tava na ponta aqui, esse protetorzinho da ponta. Aí eu vou ajustar aqui o fio e vou começar a bordar. A abertura da agulha para frente, né, o fio então fica aqui, ó, para trás. Eu vou começar bem aqui no cantinho, onde o bastidor permite. O primeiro pontinho eu seguro o fio. E aí, eu vou seguindo o meu risquinho. Vou fazendo os pontinhos próximos para ficar bem preenchidinho. Olha só que belezinha. Tá dando certo. E eu vou seguir preenchendo. Eu vou fazer todo esse retângulo aqui nessa cor.
Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e volto. Eu vou mostrar aqui o andamento da peça. Então, eu tinha começado por essa faixa aqui, né, na cor bordô. Eu fiz essa faixa aqui e observei que o meu novelinho desse aqui, ó, ele já tava pela metade. Então, o que que eu fiz? Eu já fui imediatamente no outro lado da bolsinha e bordei também o outro lado. E não é que acabou o fio? Então, eu usei um novelinho inteiro para fazer essas duas faixas aqui. E a minha intenção, né, eu como nunca bordei, não tinha ideia do rendimento do fio, era utilizar esse mesmo fio outras vezes, intercalando aqui atrás, né, nas minhas listas. Mas, acabou, enfim. Eu tenho só mais um novelinho, que é dessa cor, porém, esse aqui é de outra marca. E quando eu peguei ele para usar na minha agulhinha, essa aqui, ó, eu vi que ele tava agarrando aqui, tava ficando preso, o ponto não tava segurando. E aí eu vi que ele, em comparação com esse outro aqui, ó, ele é um pouquinho mais grosso, quase nada. Talvez aí no vídeo nem dê para ver direito a diferença entre os dois, mas ele é um pouquinho mais grosso. Na embalagem dele, é estranho porque diz que o Tex é 62 e o dos outros aqui, ó, que é os que eu estava usando, ó, Tex 67. Então, teoricamente, esse aqui era para ser mais grosso do que esse, mas enfim, não sei. Então, como esse aqui é mais grosso e eu fiz o teste com a mesma agulhinha e eu não consegui usar, eu resolvi trocar a agulha e fazer um teste, ó. Então, eu vou usar essa agulha, que é um pouquinhozinho maior do que a que eu tava usando, tanto no tamanho da agulha em si, quanto no tamanho do buraquinho aqui, ó, por onde passa o fio. Mas eu fiz um teste com ele aqui no tecido já, e ele dá certinho, ó. Então, o que eu percebi, né? Talvez isso não seja novidade para quem já faz ponto russo, mas como é o meu primeiro trabalho e eu tô aprendendo, uma coisa que eu percebi é que se você for bordar e o fio tiver agarrando um pouquinho aqui, ó, no buraquinho, o ponto não vai segurar. Então, ele tem que estar bem tranquilo, assim, livre para poder correr. Então, o que eu vou fazer? Como eu só tenho mais um dessa cor aqui e eu não vou comprar mais porque eu já tenho aqui, ó, um monte de linha, eu vou alternar com as cores que eu já tenho. Para ficar um desenho mais linear, assim, não ficar um carnaval, eu vou fazer uma faixa, outra faixa dessas, aqui embaixo. Então, não vou fazer essa aqui, como eu tinha mostrado, né? Eu vou fazer, então, essa faixa aqui dessa cor e depois eu vou intercalando com as cores que eu tenho pelo fundo. Bom, sobre a flor, né? Só pra mostrar aqui, porque depois eu já vou voltar com o desenho pronto. Ó, aqui eu já estou com as duas bordadas, ó. Não ficou idêntico uma a outra, né? Embora o desenho seja o mesmo, não ficou bem igual, mas ficou bem parecida. E como elas vão ficar uma de um lado e outra do outro da necessaire, também essa pequena diferencinha que tem no bordado, né, não vai aparecer.
Então, eu acho que tá indo certo, gente, assim, ó, eu não sei, né? Meu primeiro bordado ponto russo. Eu acredito que aqui atrás, ó, teria que ficar mais fechado. Eu não sei. Mas pela frente tá bem fechadinho. Então, eu vou deixar assim mesmo. E vou seguir. Agora eu vou ir alternando as cores, né? E quando tiver pronto, aí eu volto para mostrar como que eu vou fazer a montagem com o tecido, a colocação do zíper e tudo mais. E depois de alguns dias bordando, eu finalizei aqui o bordado da minha peça. Eu fiz então os dois lados exatamente iguais, ó. Não fiz o desenho virado, porque tanto faz, né? Uma vai ficar de um lado, a outra vai ficar do outro. Então, eles ficaram, ó, certinhos, do mesmo tamanho, seguindo a mesma sequência de cores. Então, eu fiz esse bordado aqui no verso, ó, como é que ficou. Como é a minha primeira peça em ponto russo, eu também não sei direito, né, assim, se tá bom, mas vejo assim que os primeiros que eu fiz, eu tava com dificuldade de manter o bordado retinho, assim, né? Mas aí depois eu já fui pegando o jeito e assim nos últimos já ficou assim bem melhor, né, comparado com os primeiros. Mas assim, tudo é aprendizado, né? Minha primeira peça, então acredito que as próximas vão ficar melhores. Mas olhando pela frente, preencheu certinho do mesmo jeitinho. Então, o importante é o que vai aparecer, né? Como aqui no caso não tô bordando uma toalha, a minha peça vai ter forro, esse verso aqui não vai aparecer, né? Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou para a próxima etapa, que vai ser a aplicação da termolina leitosa. Eu vi que tem pessoas que não usam, que bordam, né, com tipos de agulhas diferentes e que não usam, não gostam de usar. Eu vou usar por quê? Porque é meu primeiro trabalho, eu não sei como funciona, eu não quero que escape, porque eu pretendo aí recortar ela, né? Porque ela vai ser uma peça bem manuseada, então eu vou passar. Então, eu comprei essa termolina aqui, nunca usei, só abri ela pra ver, balancei bastante. E agora eu vou aplicar em toda a parte bordada da minha peça com um pincelzinho que eu tinha em casa mesmo. E eu vou ir colocando em todo o meu bordado, só que eu não vou arrastar, eu vou ir aplicando assim, ó, com bastante vontade, assim, bastante produto. Eu vou aplicar em toda ela, mesmo onde eu sei que não tem, que não foi o início do fio. Vou aplicar em todinha ela com bastante paciência para ficar bem firme, para ter certeza que não vai escapar. E aí eu vou realizar esse processo dos dois lados da mesma forma. Eu vou aplicar isso aqui e vou deixar secar. Em outros vídeos que eu vi de ponto russo, né, das pessoas que fazem ponto russo, elas dizem para deixar 24 horas. Que agora é inverno, tô fazendo essa peça no inverno, eu moro numa região de praia, então aqui é bem úmido. Eu vou deixar secar até ficar bem sequinho e ainda vou dar uma passadinha depois no secador de cabelo para garantir que vai ficar bem seco. Bom, depois de 24 horas, a minha peça já secou, então tá bem sequinho mesmo. Eu passei ela no secador um pouquinho para garantir que ficasse bem sequinha. E agora, antes de fazer a costura, eu vou transformar esse ponto russo aqui naquele efeito pelúcia, né? Onde ele fica mais macio.
Assim, ele fica com a textura de toalha, né? Toalha de banho. Então, para ela ficar mais fofinha, eu vou recortar, tá? Eu já fiz aqui do outro lado, ó. Então, vamos ver se dá pra ver a diferença entre as duas. Essa aqui que foi recortada, a cor fica bem mais intensa, né? Do que essa daqui que só tá com o ponto russo normal. Ó, então, muda bastante a textura, que fica bem fofinho mesmo. E a coloração também muda um pouquinho. Então, como que eu fiz isso aqui? Eu só peguei uma tesoura e vim cortando. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, dá sujeira também, mas fica com... O toque é totalmente diferente. Então, eu venho com cuidado, muito embora que eu já sei que a peça tá coladinha por trás, né? Mas mesmo assim, eu venho com cuidado porque se eu não empurrar muito, os pelinhos ficam em pezinho, né? Os pontinhos, eles ficam em pé. Então, aí fica fácil de cortar, porque se eu enterrar muito a tesoura, vai ficar muito baixinho. E eu quero cortar só mesmo a pontinha. Então, eu só vou fazendo isso e vou tirando os pelinhos. Não tem problema que eles caiam em cima da outra cor, porque depois é só vir puxando que ele limpa tudo. Ele sai facinho. Então, é só fazer esse processo aqui em toda a peça. Demora um pouquinho. Então, assim, eu vim primeiro com essa agulha maior, desculpa, com essa tesoura maior, que é uma tesoura que eu uso só para cortar tecido. E aí, depois que eu corto tudo com essa aqui, maior, aí eu venho com uma tesourinha menorzinha, assim, pra pegar melhor, assim, um ou outro que tenha ficado pra trás, assim. Eu prefiro não cortar todos, porque eu acho legal esse efeitozinho aqui, ó, de ter uns pontilhadinhos assim, ó, que fique uns pontinhos do ponto russo para dar um efeitozinho, assim, uma texturinha diferente. Então, eu vou cortando, mas em todas as cores eu deixo em alguns pontos, assim, alguns pontinhos sem cortar, para dar esse efeito. Então, eu vou fazer aqui na minha peça toda, e aí depois eu volto aqui para fazer daí sim a partir da costura. Agora, na parte da costura, eu vou fazer a costura do bolso na máquina, e a parte da costura do bordado, eu vou fazer à mão em função dos pelinhos. Então, eu vou começar fazendo a costura do forrinho no zíper, e aí depois eu só finalizo colocando o bordado em cima. Então, aqui, ó, eu coloquei o forro bem alinhadinho, ó, a parte do dentinho aqui tá pra cima, e eu coloco aqui, ó, o direito, né, encostadinho aqui com o fundo do meu zíper, né? Que aí depois de costurado, ele fica assim. Então, eu vou ali na máquina agora e vou passar uma costurinha aqui pra prender. Vou fazer o mesmo processo do outro lado, depois colocando o outro ladinho do forro aqui nesse sentido. Então, agora que eu já tô com o forrinho aqui colocado, eu vou dobrar essa partezinha aqui, ó, do tecido que sobra pra dentro, e vou vir com a agulha de costura e vou prender
à mão mesmo, aqui, o meu bordadinho rente ao meu zíper. Vou dobrando e vou costurando à mão. Vou posicionar aqui certinho, ó, no final aqui do zíper. E no começo, mais ou menos assim. E vou vir com a agulha de costura e vou fazer essa costurinha aqui dos dois lados, para depois finalizar novamente a máquina, as outras costuras aqui da lateral. Agora que eu já fiz a costura do meu bordado aqui no zíper, ó, dos dois ladinhos, ó, vou mostrar aqui, ó, fiz uma costurinha bem simples à mão só pra prender esse bordado aqui. Eu já fiz também, ó, a costura do forro, então eu fui lá com o ferro e passei aqui só pra deixar bem certinho esse forro. Agora, eu vou vir e vou passar uma costura à máquina, porque agora eu tenho certeza que ele vai ficar bem presinho, bem certinho no lugar que eu quero. Então, vou passar uma costurinha de segurança desse lado e desse, para depois vir e costurar as laterais. Bom, agora é a costurinha final. Então, eu organizo aqui, ó, eu alinho bem certinho as cores, porque como é listado, se não ficar bem encontradinho, não fica bonito, né? Então, eu encontro certinho aqui as cores, ó, alinhei, prendi aqui com alfinete nas laterais e aqui o meu forrinho também. Então, assim, ó, o zíper, eu deixo ele, a abertura dele virada pro ladinho do forro, para quando eu passar a costura aqui, ele ficar pra partezinha de dentro da bolsinha. Isso eu faço nos dois lados, ó. Eu deixo o zíper mais viradinho pra partezinha interna do forro. E aí, eu vou passar a costura fazendo o contorninho, né? Eu vou começar aqui, vou fazer a volta toda e vou terminar aqui, deixando um espacinho para conseguir desvirar a bolsinha depois. Eu já deixei também aqui o zíper, ó, aberto para eu conseguir colocar a mão e desvirar a bolsinha, né? Que se ele tiver fechado, depois eu não vou ter como passar para puxar o lado de lá para abrir para cá, tá? Então, eu vou fazer essa costura e aí depois eu volto mostrando a peça finalizada. Bom, eu vou fazer um pomponzinho para enfeitar a minha peça. Então, eu peguei aqui um garfinho, esse aqui é um garfinho do meu filho. E eu cortei um fiozinho de algumas cores que eu usei aqui para fazer a minha peça. Eu não peguei todas, não, peguei 2, 4, 6, 7 cores das que eu usei. Cortei um fiozinho de cada uma delas, ó, sem medida mesmo, fui no olho e cortei esse fiozinho aqui. Bom, aí eu vou pegar esse fiozinho, esses fiozinhos, né, que eu juntei todos, vou colocar aqui no meio do meu garfinho e vou deixar aqui esperando eles para amarrar o pompom. E aí eu vou pegar, ó, de duas em duas cores, que é pra esse pomponzinho ficar mais misturadinho, coloridinho as cores, ó. E vou enrolando aqui. Ó, peguei duas, dei algumas voltas. Agora eu vou pegar mais duas. Ó, sem ordem mesmo, vou misturando aqui. Ó, não cortei o fio das duas primeiras. Enrolei mais um pouquinho. Agora, eu peguei aqui, ó, mais 3 cores. Vou posicionar aqui. Ó, e vou rodando. Vou fazer um mini pompom coloridinho. Agora, meu Deus, vai virar um ninho de mafagafos isso aqui, hein? Mas vamos lá. Eu vou voltar com essas primeiras cores que eu fiz. E vou fazer tudo junto aqui, por cima.
Acho que deu, senão eu não vou conseguir amarrar. Agora, ó, vou pegar esses fiozinhos que eu deixei esperando. Vou juntar eles dois aqui. Bem forte. Acho que deu. Eita, vou dar um outro nozinho pra firmar bem. Agora eu vou tirar e vou cortar. Agora eu vou pegar esse projeto de pompom aqui, com esses fiozinhos que eu tinha deixado a mais, eu vou separar eles aqui, mais ou menos em 3, assim, ó. E eu vou trançar esses fiozinhos. Bom, feito isso, eu vou pegar aqui o meu zíperzinho. Vou juntar todos os fios aqui. Vou passar aqui no meu espacinho. Ó, e vou vir aqui e vou dar um nozinho. Prontinho. Eu vou deixar até um pedacinho desse fiozinho penduradinho. Acho que vai ficar legal.